Fala, Gaianautas! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júnior Souza e hoje eu vim aqui falar com vocês. Eu tava desenhando de boa e daí eu pensei, por que não gravar? E passar aqui algumas dicas pra galera do Gaianautas, né? Vamos começar pelo esboço. Lembrando que aqui eu tô falando do desenho digital, ok? Mas isso aqui também funciona, claro, pro desenho tradicional. As pessoas normalmente costumam pensar assim que, não, eu já consigo desenhar sem esboço, mas não, a questão não é se você sabe desenhar com ou sem esboço. A questão do esboço é que ele é fundamental para você entender o que está sendo feito naquele desenho, para você analisar todo o processo, para no fim você chegar em um resultado. Então você conclui todo o seu esboço, confere ele para ver se não tem nenhum erro de anatomia. Do contrário, você já pode passar para a próxima etapa, que é a line art. E como eu posso melhorar o meu esboço para que ele se desenvolva mais? Para isso a gente tem que praticar o desenho gestual, desenhar à mão livre, desenhando ali totalmente descomprometido, sem medo de errar, que isso vai te dando mais fluidez no desenho, vai te fazer acostumar a desenhar e se habituar ao desenho. Ao contrário do que muitos pensam, a line art não é simplesmente você fazer um contorno, não. E também não é só usar uma tinta preta. A line art ela é muito mais do que isso. Ela é você desenhar novamente aquele seu desenho, só que agora com a técnica de tinta. Além de ter a técnica de se utilizar a line art para que o desenho não fique com falhas nas linhas, você também precisa entender que a line art ela também tem que expressar as formas do desenho de acordo com o desenho. É um pouco confuso, mas vamos explicar aqui. Como vocês podem ver aqui no meu desenho, alguns locais a line art está mais grossa, em outros locais ela segue padrão. Por que isso? Esses locais com as linhas mais grossas representam áreas onde a luz tem mais dificuldade de ter acesso. E devido a isso, as linhas ficam mais grossas para que seja representado ali uma sombra da nossa line art, ok? Assim como locais que o traço fica mais fino ou ele segue um traço padrãozinho, significa que ali tem acesso a mais luz, que é para justamente aplicar esse efeito de o desenho estar saltando da folha, digamos assim. Esse é o segredo de uma das partes da line art para que a sua finalização ela fique bonita, que o desenho não pareça que simplesmente foi carimbado. Agora vamos falar sobre cross-hatching ou as linhas cruzadas, que são essas sombras bastante utilizadas nos quadrinhos americanos. As sombras elas sempre ficarão nas regiões onde os músculos mais saltam ou as regiões onde os músculos podem causar o maior impacto de sombra. Então você pode aplicar essa sombra demarcando aquela região do músculo e aplicando o preto. E então você vai utilizar o cross-hatching, que são as linhas cruzadas, que se chamam. Que são esses efeitos que você está vendo aí sendo aplicado, esses vários tracinhos, que é para representar a sombra sendo afetada pela luz. No caso ali, o músculo ele gera essa alteração na sombra e causa esses efeitos de linhazinhas, esses tracinhos, o que deixa o desenho bem bonito na área do comics. E sempre é bom ter referências sobre essa parte, pois é algo bem difícil de se dominar. Não é algo fácil, leva bastante tempo para você conseguir entender como funciona um processo de cross-hatching, porque além de ter várias maneiras, também existem várias formas de se aplicar esse cross-hatching. Você pode se inspirar aí nos seus desenhistas mais favoritos que vocês têm dos quadrinhos, porque às vezes um pode utilizar um método diferente e outro que você também possa gostar utilize outra maneira. Então isso vai variar bastante de desenhista para desenhista. Eu, no caso, eu gosto daquela pegada mais noventista, então eu sigo mais o padrão de sombra dos anos 90. Não que eu não consiga fazer sombras mais puxadas para os dias de hoje.
E como você pode estar praticando as linhas cruzadas? Você pode buscar referências de quadrinhos que ainda hoje muitos deles utilizam com alguns heróis em específicos, como o Batman. E claro, a melhor referência sempre será a da vida real. Vocês podem estar pesquisando pelo Google, pondo palavras como fisiculturistas, o bodybuilder, e por a parte que você precisa como referência: costas, pernas, braços. Tem muitas fotos boas e ali você consegue identificar como você vai aplicar essas linhas cruzadas. E a partir disso você pode começar a se desafiar criando novos desenhos ali sem ter mais aquela referência, somente agora com os estudos que você adquiriu. Agora vamos falar sobre as cores, e eu recomendo que cada cor que seja aplicada seja criada uma nova camada em seu desenho, para que assim você não se confunda, ou quando você venha a aplicar uma nova cor em uma outra camada, essa cor não sobressaia o seu desenho, ou que não gere uma confusão quando você for aplicar uma camada de cortes. Esse primeiro processo de cores do desenho, não obrigatoriamente ele tem que sair perfeito. Aqui é onde você vai mexer nas cores bases do seu desenho. Você vai analisar, vai estudar, vai brincar com as cores até que você consiga encontrar as cores que possam ficar ali mais bonita em seu desenho. Somente daí é que você vai passar a aplicar as outras cores. No caso, eu estou falando aqui da luz e da sombra. Por muitas vezes, a pessoa que está iniciando no desenho digital, ela ainda não tem essa percepção das cores da área digital. E acaba que por falta desse conhecimento, as cores do seu desenho ficam muito estouradas. Agora, saindo das cores bases, vamos falar como essas cores se comportam na luz e sombra. Vamos usar aqui como base o desenho que eu estou fazendo, o uniforme do Homem-Aranha. As pessoas simplesmente, o uniforme é azul, então ela pensa, qual é a luz? Ela pega um azul mais claro e vai colorir. Só que não, isso deixa o seu desenho com uma coloração muito pobre. O correto é você entender as cores primeiro antes de aplicar uma luz naquela cor base que você já tem aplicada. E como é que eu posso entender essas cores? Nós temos o círculo cromático. O círculo cromático mostra como as cores se comunicam uma com as outras. E com ele você pode aprender bastante como aplicar essas cores para que seu desenho não fique simplesmente um preto no branco. Como vocês podem ver aqui agora no segmento do desenho, eu estou utilizando o verde para representar a cor clara do azul. A segunda cor representada aqui pela luz, como vocês podem ver, eu estou utilizando o laranja como a luz do vermelho. Se nós olharmos no círculo cromático, o laranja é a cor mais próxima do vermelho e posteriormente o amarelo. Então, quando os nossos olhos veem uma cor próxima de outra, como aqui, por exemplo, o laranja e o vermelho, automaticamente nossos olhos representam aquele laranja como se fosse a luz que está sendo emitida da cor vermelha. Assim como aqui a cor verde que eu utilizei para representar a luz do uniforme da parte azul. Já o roxo eu apliquei em poucas regiões, simplesmente para representar ali a ausência da luz devido a algumas partes do corpo estar mais à frente. E todo esse processo de luz e de sombra segue-se sendo aplicada sobre todo o desenho, tanto no cabelo, quanto na pele, nos olhos, uma roupa. Claro que dependendo do tecido da roupa, essa técnica também ela pode mudar um pouco, ou a forma que a luz está sendo ali emitida ela também pode ser levemente alterada. Também a questão dos cabelos, vai depender se você está fazendo um cabelo mais liso, um cabelo mais crespo, isso também vai diferenciar na questão do reflexo da luz. Também é sempre bom tomar cuidado e prestar atenção de onde está saindo essa luz. Ela precisa ser guiada e respeitada, digamos. Se a luz está vindo fortemente do lado direito, as sombras do lado oposto não podem se contradizer. Claro, ali também pode conter uma luz, e para representar isso, a iluminação tem que estar devidamente bem representada. Uma dica que pode ser utilizada é guiar-se pelos brilhos dos olhos do personagem. Por eles podemos identificar de onde está saindo a fonte de luz primária.
Outro fator que também tem que ser considerado é a luz do ambiente. Dependendo da luz que você está aplicando no ambiente, as cores também podem ser drasticamente afetadas ou também elas podem ficar apenas com uma leve mudança de cores. Como vocês podem ver o exemplo, a luz afetou a cor da aranha do informe, que normalmente nos quadrinhos nós vemos ela escura, mas devido à luz estar muito forte, ela ficou alterada para um tom mais azulado. Por fim, queria falar um pouco sobre o fundo do desenho. Uma escolha bacana pode deixar ele muito mais chamativo, e isso exige uma boa escolha de cores para que o desenho ganhe ainda mais destaque. Não necessariamente você precisa fazer um fundo muito complexo, mas você precisa fazer um fundo que encaixe com o seu desenho. No caso, eu utilizei um verde lodo. Ele gera uma harmonia, tanto com a luz azul quanto da luz vermelha do uniforme. Isso é devido a todas as cores que eu escolhi estarem em conjunto. No círculo cromático, chamamos isso de cores análogas. De início, você pode estar copiando as cores de outros desenhos sobre os seus, ou até mesmo copiar desenhos com o intuito do estudo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sempre estar procurando por mim no grupo do Gaia-Nautas, tá? É só dar o arroba ali e procurar por Júnior Souza, que assim que possível eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Aqui eu estou deixando o desenho, como ficou, o processo final. E é isso, Gaia-Nautas. Valeu e até a próxima!